Galera, a China e a nova ordem mundial. Tudo o que você precisa saber sobre esse momento, as ambições do país, o lugar que ela ocupa na economia global, aproveitando uma reportagem recente sobre atualidades que a gente teve na revista Guia do Estudante. Então fica atento aí, galera. A China tem se consolidado como uma das grandes potências do mundo atualmente. Há décadas ela cresce em ritmo mais acelerado quando comparado com nações que já exerciam uma influência global. A percepção de especialistas é que num cenário futuro, não muito distante assim, a hegemonia de países como os Estados Unidos poderá ser superada em diversos campos, inclusive econômico, e que a China deve se tornar um desses protagonistas na nova ordem mundial. Mas qual que é a atual situação política da China e quais são as suas ambições de fato? O que é essa nova ordem mundial e como ela afeta os países? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem algum impacto nesse contexto? Então, galera, vamos começar com a primeira questão aqui. O que é uma ordem mundial? O conceito de ordem mundial é usado para se referir à forma como o poder está organizado entre diferentes países em um determinado momento da história. É um sistema formado por estados-nações soberanos, que se encontram em uma situação de equilíbrio de poder entre si, ou seja, cada estado, e quando a gente fala estado aqui é país, mantém até certo ponto um relativo respeito de poder dos outros, mas há também uma disputa de poder na qual cada potência procura expandir territorialmente suas áreas de influência ou consolidar áreas já conquistadas. Cada ordem mundial costuma ser caracterizada com base em dois elementos: as potências que disputam poder e a forma pela qual essa disputa ocorre. Um exemplo é a ordem mundial bipolar ou da Guerra Fria, na qual as duas potências eram Estados Unidos e União Soviética, e a briga pelo poder se dava por meio de uma corrida armamentista e da disputa ideológica entre esses elementos e outros também. Uma ordem mundial também pode ser unipolar, como a atual, sob a liderança dos Estados Unidos, ou multipolar, como a que tenta se consolidar ou está tentando se consolidar no século XXI, envolvendo vários polos de poder, como Estados Unidos, China, Rússia, entre outros. Então, galera, esse conceito é um conceito um pouco amplo, né? Porque a cada momento a distribuição de peças num tabuleiro geopolítico internacional está de um jeito e isso influencia as próximas jogadas que vão definir quem tem mais chances de ganhar ou de perder nesse jogo. Imagine nesse tabuleiro de xadrez que é o mundo, que as peças desse tabuleiro são países e que os jogadores que movimentam as peças são as grandes potências e que o jogo está sendo jogado. E é essa política, a economia global que vai determinar essas ações. Ações como a guerra na Ucrânia nesse momento, enveredada pela Rússia, elas têm um peso significativo nesse jogo estratégico de tabuleiro que é essa geopolítica internacional. A nova ordem mundial. A discussão sobre a nova ordem mundial teve início com o fim da Guerra Fria, que pôde ser demarcado pela queda do Muro de Berlim em 1989 e, claro, pelo fim da União Soviética em 1991. Afinal, se a ordem bipolar estava terminando, teria que surgir uma nova ordem, né? Sobre essa nova ordem, inicialmente havia duas hipóteses: a de ordem multipolar, cujas potências seriam Estados Unidos, União Europeia e Japão, com a possibilidade da ascensão de outros atores hegemônicos, e a monopolar, controlada por uma superpotência, uma única superpotência que seria os Estados Unidos. Então, galera, ambas as visões eram influenciadas por outra tese que fez sucesso nos anos 1990, denominado O Fim da História, lançada pelo intelectual estadunidense Francis Fukuyama. De acordo com essa tese, não haveria mais disputas em relação ao modelo social a ser adotado, já que a democracia liberal capitalista, adotada ali nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, teria mostrado ser superior, histórica e não apenas uma questão de tempo para que ela se tornasse um modelo adotado por todo mundo. Então, essa suposta vitória com o fim da União Soviética iria levar todos os países a adotar esse sistema. Mas essas visões se mostraram apressadas e otimistas, principalmente após o atentado às Torres Gêmeas e ao Pentágono no 11 de setembro de 2001. A partir dali teve início uma nova fase da ordem mundial, marcada pela chamada Guerra ao Terror. Com isso ficou claro que o mundo não estava entrando numa fase pacífica, com a queda de investimentos no setor militar, com uma ideia de livre mercado e crescimento econômico. Ao mesmo tempo, a estagnação do Japão, a rápida ascensão da China, que não adota o modelo de democracia liberal capitalista, a crise de 2008 nos Estados Unidos, o seu reflexo na zona do euro em 2011 e ainda a recuperação econômica e militar da Rússia mostraram que não estava se formando uma ordem monopolar liderada pelos Estados Unidos. Com isso é possível dizer que o quadro geral da nova ordem mundial ainda está em formação
não havendo a consolidação de um modelo de equilíbrio de poder e da forma de disputa como se deu durante décadas durante a Guerra Fria. Segundo alguns pensadores, o momento em que a China assumiu a segunda posição da economia mundial, ele é muito significativo. Ela vem questionando a ordem liderada pelos Estados Unidos e pela cultura ocidental, pressionando por um novo ordenamento mundial em que ela e outros polos emergentes sejam também protagonistas, que os valores orientais ganhem espaço dentro de uma ordem multipolar. Conflitos geopolíticos recentes, como a guerra da Rússia e da Ucrânia, reacendem esse debate sobre o equilíbrio de força no mundo contemporâneo. E a situação política da China, professor? O governo chinês é caracterizado pela existência de um único partido e pelo planejamento e intervenção estatal, ou seja, do governo na economia. No entanto, embora o país se reivindique socialista, existe também uma imensa presença do capital privado. E as desigualdades socioeconômicas características do modelo capitalista estão presentes em diversos setores da economia chinesa, sobretudo nas chamadas zonas econômicas exclusivas. Esse modelo econômico e político praticado pelos chineses ficou conhecido como socialismo de mercado, e o país não parece disposto a fazer uma transição para um modelo de democracia liberal capitalista, propagandeado aí pelos Estados Unidos e a União Europeia como o modelo a ser adotado. Nos últimos anos, enquanto a Rússia disputava o poder no leste europeu e no Oriente Médio, e aí o caso principalmente da Síria é o mais significativo com os Estados Unidos, a China mudava sua política externa, aumentando os investimentos em armamentos. Ao mesmo tempo, internamente, o governo chinês mostrou que deve manter um controle mais estrito sobre a economia, questionando a posição liberal do Ocidente. Essa tendência de controle pode ser percebida nas ações contra oligopólios do setor de tecnologia e comunicações, que tiveram que se submeter às regras do governo, ou mesmo nas ações mais radicais de controle e de deslocamento de pessoas e atividades em geral, como forma de combater a dispersão do coronavírus. E quais são as ambições chinesas? Além do tamanho da economia do país e de ser o grande centro da produção industrial do mundo, a China expande seus braços sobre a economia mundial de outras maneiras. O país tem se tornado um dos maiores compradores de matérias-primas e um dos maiores investidores em mineração, geração de energia, projetos de infraestrutura de transportes em diversas regiões do mundo, com destaque para o continente africano e para a América Latina, mas também em áreas centrais como o continente europeu. Com o aumento dos investimentos em armamentos, o desenvolvimento de um programa espacial e a construção de porta-aviões e bases marítimas artificiais no Mar do Sul da China, a área que o país pretende controlar de forma quase que exclusiva, o governo do país demonstra pretensão em ser mais do que uma grande economia. O plano é ter uma política externa forte e aumentar a presença como centro de poder político, ocupando uma posição mais ampla na nova ordem mundial. Além disso, no programa político de Xi Jinping, governante do país até 2013, fica evidente a intenção chinesa de recuperar e de consolidar sua grande influência nas áreas tidas como rebeldes. Entre essas regiões está o Xinjiang, no oeste do país. Hong Kong e Taiwan também são outros exemplos. O país pretende ainda expandir tal influência por novas áreas que incluem Oriente Médio, Ásia Central e África por meio da chamada Nova Rota da Seda. Resumindo, parece cada vez mais claro que a nova ordem mundial será marcada pela ascensão e consolidação da China como um dos principais polos de poder político e econômico, além dos aspectos tecnológico e cultural que também vêm sendo impulsionados pelo governo do país. É importante pensar nisso, galera, porque nós estamos falando desse mundo, desse nosso novo mundo sendo desenhado e redesenhado a cada momento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu faço aquele convite. Acompanhe a gente nas redes aí, podcast, no canal Geografia em Pauta no YouTube, que de vez em quando a gente vai trazer um pouquinho dessas informações de geopolítica, de atualidades para você. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, galera, e até a próxima. Fui!